Bom, pessoal, estamos aqui na aula 1 de Python, é a parte 1. E como é que vai ser mais ou menos a dinâmica dessas aulas, tá? Bom, linguagem de programação é sempre uma coisa muito complicada, porque existem milhões de maneiras de você aprender cada uma delas. Mas o que eu vou tentar fazer aqui vai ser mostrar um pouco do ambiente de desenvolvimento, que é o Jupyter, realmente mais na prática. Mostrar algumas programações, como é que você faz algumas operações básicas e algumas bibliotecas, algumas curiosidades da ferramenta e basicamente vai ser isso, tá? Então pode ser que a aula fique um pouco cansativa, onde você vai ver muitas funções, vai compilar muito código, mas essa é mais ou menos a metodologia, tá? Então, bom, você já deve ter visto no blog que vai ter esses arquivos, onde vai ter 3 partes, alguns arquivos e alguns PDFs, tá? Então, a aula vai começar, a gente vai pegar essa parte 1. Então, falando um pouco sobre esse ambiente de desenvolvimento, tá? Então, aqui, a primeira parte que a gente está vendo aqui é um pouco sobre o Markdown, tá? Markdown é um editor de texto que você tem no Jupyter. E como é que ele funciona? É um código que você compila ele, tá? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte. Todo código que aparece em Markdown, ele é muito interessante para você mesclar código com comentários, ou código com imagens. E, óbvio, como qualquer linguagem de programação, que seria esse Markdown, existe uma maneira de você programar, vamos colocar entre aspas, tá? Então aqui, por exemplo, é uma forma de você programar onde quanto mais hashtags você coloca, ó, tá vendo? Menor vai ficar o texto. Então, ó, vou dar um run aqui, tá? Nesse Markdown, então, ó. Olá mundo com tempo, tamanho, ó, que ele tinha 3 hashtags, com 4 hashtags, com 5 hashtags, com 6 hashtags, ele vai diminuindo o tamanho. Até que o que você não coloca nenhum hashtag, ele vai ter esse tamanho. Mas, e se tiver 2 hashtags? Vamos ver aqui como é que ele fica. Hashtag, hashtag. Olha lá. Tá vendo? Ele já tá maior. E esse aqui tem um, tá? Então, basicamente é isso, tá? Essa aqui é uma forma dele. E aí tem muitos outros aqui, por exemplo, se você quiser fazer um texto em negrito, você coloca asterisco, asterisco. Se você quiser fazer o texto em itálico, é um underline. Se você colocar um link, tá? Que ele é escondido, né? Como é que você vai colocar? Você vai colocar barra, link para o Google. E aí você coloca qual é o link que ele quer fazer. Então, ó, quando eu compilar, ó o link. Ele está aqui e o link que eu tinha colocado ele em parênteses, ele sumiu. Então, vou dar um duplo clique aqui. E o link direto é só você colocar entre ele essas, não é chaves, né? Interesse ver aí, realmente eu não sei o nome, tá? Então, essa aqui é uma outra forma. E aí você pode, por exemplo, fazer lista de itens. Tá? Então, por exemplo, uma lista não ordenada, você coloca asterisco. Uma lista ordenada, você pode colocar 1 ponto, 2 ponto. E aí, realmente, você pode colocar um 5 ponto aqui, que ele vai entender como se fosse uma ordem. Então, é qualquer número e ponto. Então, ó, só para exemplificar, ó, 1, 2, 3 e 4, mesmo eu ter colocado 5. Tá? Mas o importante é ter essa estrutura. Algum número ponto, algum número ponto, algum número ponto. E você pode também acrescentar imagens. Tá? Basicamente, você pegar uma imagem da internet e dar um Ctrl+V que ele vai ser carregado no ambiente de programação. Então, digamos que você queira fazer um exercício de programação e tal, e você quer colocar uma imagem para ilustrar a sua aula que você vai dar, ou sobre um código que você quer fazer que vai resolver um circuito, ou vai simular um sistema dinâmico, ou vai simular uma rede neural, tá? Então, você tem essa opção para colocar uma imagem e dar uma característica, uma ilustração para o seu código. Então, a gente pode criar uma tabela, por exemplo, tá? E a gente pode criar uma outra tipo de tabela, que é a tabela vazada. Bom, essas aqui são as opções, tá? Então eu vou finalizar essa questão do Markdown. E eu vou falar um pouco sobre os atalhos, tá? Bom, existem alguns atalhos que você pode utilizar no sistema. Os principais e que eu acabo usando são esses, mas se você quiser saber mais, tá? Aqui no Help, você tem Keyboard Shortcuts. Quando você vem aqui, ó, aí tem um monte de atalho. A gente sabe que quando a gente começa a utilizar muita ferramenta, utilizar atalhos, eles aceleram muito o desenvolvimento, né, de programas. Então, essas são as opções de atalho. Então, só para mostrar mais ou menos o que acontece digamos, eu acabei de clicar aqui na linha, né? Então, aqui é um Markdown. Se eu der um ESC, ele saiu do ambiente de edição, tá vendo? Ele nem está aqui, né, aparecendo a setinha piscando. Se eu clicar A, ele vai abrir uma área de código, tá? Tá vendo? Ó, code.
E aqui você pode colocar a lógica que você quiser. Se você entrar no ambiente, ó, tá vendo? Ele já começa a piscar ela. Dando S que ele sai. E aí qualquer um desses códigos ele funciona. Digamos, eu clicar M, ele foi para Markdown. Se eu clicar DD, ele acabou de deletar. E assim por diante para todas as outras coisas, tá? Vamos lá. Então, vou começar agora aqui na parte do código. Então, como é que funciona aqui? A gente tem algumas operações básicas, tá? Então, eu peguei aqui as operações básicas, realmente as operações aritméticas. E como é que você faz para executar esse código? Da mesma forma que a gente executava o Markdown, simplesmente você clicar no código que você quer executar e você pode clicar o Run. Quando você clicar aqui, ele vai fazer o resultado da operação. Então, esse aqui é uma forma de operar soma. Aqui é uma subtração, produto, exponenciação, uma divisão, uma operação de resíduo. E aqui é uma divisão inteira. Bom, então essas aqui são as partes tranquilas, tá? E aqui é interessante, se você pegar esse material, pratica um pouco essas operações, só para pegar o costume da ferramenta, tá? Bom, e aqui eu vou colocar um pouco sobre o contexto de quando você faz uma atribuição de valores. Então, o que acontece? Aqui eu estou fazendo uma atribuição de número inteiro, então A está recebendo 5. Aqui o B está recebendo um número float, né, que é um ponto flutuante, que é o valor 10.1, né, o valor real. Aqui o C está recebendo um string e o D está recebendo também um número de ponto flutuante, só que de uma outra anotação. Tá? Então eu vou criar eles. Então como é que eu crio? Só dar um run. Ó, percebam que toda vez que eu executo um código, esse número aqui vai subindo. O que ele indica, tá? O que acontece? Querendo ou não, toda vez que eu criar um código, tá? E eu executar, então todas essas tarefas aqui, elas foram mandadas para o terminal e são executadas. Então, por exemplo, vou dar aqui um ESC e dar um A, adicionar a linha, né? Se por acaso eu clicar o A aqui, vazio, o que vocês esperam? Deixei o A vazio aqui, quando eu der o run, o que acontece? Ele mostrou o valor 5. Por quê? Porque tudo que eu fiz antes, ele armazena no contexto, tá? Ah, e se eu quiser deletar tudo que está na memória? Você vem aqui no kernel, tá? Porque isso aqui é um kernel, ele separa uma região da memória para executar tudo que está aqui nesse ambiente virtual, tá? É como se fosse realmente uma máquina virtual. E aí você vem aqui em kernel e aí tem um restart e clear output. Ou você pode usar um simples restart. O bom de dar o restart e clear output é que ele tira todas as saídas, tá? Então vamos dar aqui um clear output. Então ele limpou todo o meu código e agora quando eu começar a executar os códigos, olha, eu vou começar 1. Tá vendo? Então vamos lá. E aí eu posso utilizar uma função que se chama type. Type é para descobrir qual é o tipo da variável que eu estou analisando. Então aqui, por exemplo, A é do tipo inteiro. O B é do tipo float. O C é do tipo str, que é string. E o D é do tipo float também. Ok? Sem mais problemas, então tem essa região aqui para vocês testarem. E aqui a gente tem os operadores relacionais que são as lógicas, tá? Então como é que você lê isso aqui? 5 é igual a 4? Não, falso. 3.2 é maior que 1.7? Verdadeiro. 1.2 é menor do que 4? Verdade. 5 é diferente de 5? Falso. 3.2 é maior do que 3.1, maior ou igual a 3.1? Verdade. 1.75 é menor ou igual a 4.7? Verdade. Tá? Então, esses aqui são os operadores que a gente chama relacionais, tá? Que é maior, igual, diferente, tá? Então, são esses aqui. A gente tem outros operadores relacionais, tá? Que seria o NOT, que é muito parecido com a lógica desse ponto de exclamação aqui, só que você vai fazer ele como se fosse uma função. Então, ele dá o resultado da lógica barrada de 5 menor do que 2, né? 5 não é menor do que 2, só que o contrário, ele geraria true. Aqui, 5 é menor do que 2? Falso. 4.5 é menor do que 5? Falso. Então é falso com falso, tem que dar falso. Aí 4.5 é menor do que 4? Verdade. 4.3 é menor do que 2? Verdade. Verdade com verdade dá verdade. Tá? Então, de novo, mais uma região para vocês praticarem. E agora a gente vai falar um pouco sobre manipulação de lista. Tá? E o que seria uma lista? É quase como se fosse um vetor. É um vetor onde ele vai armazenar vários valores numa posição específica dessa lista. Então, por exemplo, eu acabei de criar aqui um vetor vazio, L. E aí, o que é isso aí? Vamos ver, type L. O que será que ele retorna? Lista. Tá?
E aí aqui eu criei uma lista agora que é diferente de vazio, que ela tem 5 elementos. Então vamos criar. Pronto. E aí uma forma que você tem de acessar os valores da lista, tá? É você fazendo L1, tá? Que é a lista, e você colocar entre barras, tá? Qual é o argumento que você quer ler. Lembra, em Python é sempre 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, vou dar aqui um print. Ó, L1, 0, que é a primeira, é o valor 1. L1, 1, né, que é o segundo elemento, é o 2. E quando você coloca negativo, é como se ele estivesse lendo de trás para frente. Então, ele vai retornar o último, que é assim. E aqui mais alguns exemplos, né? Vou executar. Se eu quiser fazer uma modificação na minha matriz L, né, no caso L1. Então, o segundo elemento de L1, ele agora vai ter o valor 7. O penúltimo elemento de L1 agora vai ter o valor 25. Quando eu imprimo na tela, ó, 1, 7, 3, 25, 5. Ou seja, o penúltimo foi modificado e o segundo foi modificado. E aí, se eu executar aqui, ó, voltar, o L1 foi modificado, né? Agora ele está 7. Porque eu modifiquei aqui e executei aqui. Tá? E aí o que acontece? Lista, ela tem um problema em Python, tá? Porque ela funciona como se fosse um ponteiro. Não pensa sobre isso, tá? Só entende que é uma exceção e que você tem que tomar cuidados toda vez que você fizer atribuições com lista, tá? Principalmente o que a gente chama de com lista que tem string. Então, como é que funciona aqui? Digamos que eu acabei de criar um A, tá? Que vai ter 3 variáveis, tá? Nessa lista, que é olá mundo, tchau mundo e maçã. E aí o que acontece? Eu peguei B e atribuí B em A, né? O que a gente leria, né? O que acontece? Nesse momento que eu atribuí B em A, tudo que tem em B teria em A, certo? Certo. E aí o que acontece? Aqui eu fiz com que o segundo elemento de B, né, que seria maçã, ele virasse pera. Então o que a gente espera? Se eu mandar ele imprimir A e imprimir B, só B que mudou, né, o elemento, né? Porque eu só estou mandando que o segundo elemento o terceiro elemento, no caso, só o terceiro elemento de B é que fosse modificado. Mas quando a gente executa aqui, ó, o que acontece? Ele modificou dos dois. Por quê? Porque toda vez que eu crio algo dessa forma, B é igual a, é como se ele tivesse criado uma linkada. É uma função de apontamento. Então, B está apontando para A. É o que você lê. E como é que você corrige isso? Uma maneira de você fazer eu acabei de criar A, né, aqui, e aí você pode fazer uma cópia de A. É só você colocar A entre barras, 2 pontos. Então, dessa forma aqui, tá vendo? Ó, vamos imprimir aqui. Ou você pode usar A.copy. Existem 2 maneiras. Dessa forma aqui, eu modifiquei B para pera e modifiquei C para uva, tá? Então, nem B, nem C tem uma relação com a outra. E como eu fiz uma cópia, A também não é modificado. Então, ó, maçã, pera, uva. Tudo tranquilo? Beleza. Agora eu vou falar um pouco sobre a lista aqui, né? Eu acabei de fazer uma lista, então a gente tem métodos baseados na lista. Um deles se chama len. Len, ela retorna o tamanho da lista. Tá? Então, o tamanho dessa lista ela tem 12 elementos. E você pode também utilizar um elemento, tá? Que ela faz o seguinte. Toda vez que eu dou a pen, ele tira um elemento dessa lista. Deixa eu ver aqui. Lista. Tem que ter um argumento. Então, eu acabei. Vou colocar aqui lista. Eu vou adicionar um elemento no final da minha lista. Então, quando eu dou aqui, ó, eu adicionei aquela vez que eu dei o Enter e eu adicionei mais uma vez agora. Então, toda vez que eu executar essa linha, ele vai adicionar um 5 no final dela. Aqui, um 5 no final dela. Então, essa é uma operação. Agora, a gente tem também operações de manipulação de string. E como é que funciona isso? Então, A, ela recebeu Olá Mundo. E uma forma que eu posso fazer é print do texto Olá Mundo, mais, tem um efeito de concatenar o texto, ou seja, de juntar. Então, quando eu criar o A e criar A mais testando, ele vai fazer o texto Olá Mundo testando. E se eu quiser fazer agora só uma variável, a variável B, tá? Ela vai receber A mais um texto. Então, o resultado dessa concatenação vai para B. E, só deixa eu tirar aqui o som, porque senão vai complicar. E aí, esse resultado vai ser mostrado aqui. Então, vamos lá. Então, o B, ele tem Olá Mundo
mais um texto. Aqui eu posso fazer também a mesma coisa que eu fazia com lista, tá? Porque nada mais, string, nada mais é do que uma lista de caracteres. Então, se eu que pegar o sexto elemento de B, tá? Então, e executar, é U. Então, vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sexto elemento é o U. Então, essa é uma outra forma que você tem de acessar os elementos. Outra coisa que você pode fazer é transformar um número em uma string, tá? Então aqui você tem o número N1, você tem o número 2 e o número N3. E tem o texto bicho. E aí você pode imprimir. Se você usa str e o número, você transforma um número para str. Tá? E aí eu vou mostrar aqui. Né? Que você acabou de criar um texto somando esses números. E outra coisa que você pode fazer é, se você multiplica um texto por um número, esse texto vai aparecer 5 vezes. Então, vixe, 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 vixe. Que é esse texto aqui multiplicado por 5. Outra coisa que a gente tem aqui é trabalhar com números para ele aparecer num texto. Tá? Então, aqui eu tenho um número que é 5, um valor e um texto. Então, eu acabei de criar um texto que é porcentagem D, quer dizer, um inteiro. Vou colocar um porcentagem F, que é um float, e um porcentagem S, que é um string. E quem eu vou preencher em D? Número. Quem eu vou preencher em porcentagem F? Valor. E quem eu vou preencher em porcentagem S? O texto. Então, vamos dar um play. Então, 5 pessoas ganharam 50.250 reais. Enfim, é uma forma de você utilizar isso. E aqui é que você pode fazer uma concatenação de textos, tá? Então, como é que funciona isso aqui? Tá? Existe um texto, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Se o texto 1, ele recebe texto 2.7, como você omitiu o valor que estava aqui, então ele vai pegar do valor 0 até o valor 7. Tá? E esse texto 2 aqui, tá? Ele pegou do quarto último até o fim. Então vamos ver como é que ele acontece. Executar aqui. E eu vou imprimir texto 1 mais texto 2. O que ele acontece? Até o sétimo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 7, até o 7 é isso aqui. E do menos 4 até o fim, né? Seria Roma. Então, o rato Roma é a associação desse texto. Então, outras operações. E a gente tem a biblioteca Math. Tá? Como a aula já está ficando um pouco longa, eu vou continuar isso na parte 2. Então, a gente se vê lá.